Ele é filho de um dos maiores boxeadores do Brasil. Assim como o pai, descobriu na nobre arte o seu sentido de vida. Treinando desde criança, não chegou a competir, mas vem seguindo uma brilhante carreira de treinador. Entre os atletas que já passaram ou estão sob as suas impecáveis orientações, encontram-se Valdemir dos Santos Pereira, o Sertão, que conquistou o título de campeão mundial dos penas pela Federação Mundial de Boxe, além de lutadores de MMA, como Shogun, Demian Maia, Daniel Sarafian, entre outras feras que estão a caminho da consagração. Eu falo dele, Ivan de Oliveira, ou se preferir o Pitô, é esse, Ivan? É isso aí, Fabião. Para mim é um grande prazer estar participando do programa aí com vocês, galera da Rede Eco. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aqui a sua participação. E vamos aí esclarecer algumas perguntas, trocar uma ideia com a galera e estamos aí dispostos a responder todas as perguntas de vocês. Claro. E deixa eu lembrar aqui que você que quer participar aqui do nosso bate-papo, envie sua pergunta. Aliás, ligue aqui para a Eco TV pelo telefone 2379-4733. É o telefone que está na tela. Você vai ouvir uma voz bonita, que é da nossa querida Renata Costa. Ela vai anotar o seu recado e nós vamos compartilhar aqui com o nosso convidado. Também aproveito para agradecer os webnautas, enfim, você que estão aí, os internautas conectados pelo redeecotv.com.br. Aproveite com essa programação aqui da casa. Ô Ivan, para começar, deixa eu falar, é quase impossível falar com você e não tocar no seu pai, claro, devido à pessoa que é o seu pai, que é o grande lutador de boxe, o primeiro medalhista aqui no boxe. E ele esteve aqui, aliás, um tempo atrás, e foi uma simpatia. Todo mundo gostou. Você viu agora que aqui, quando chegou aqui na emissora, a nossa auxiliar de limpeza aqui perguntou do seu pai, cadê seu pai? Enfim, então você vê, o carisma dele é muito grande. Então eu gostaria que você comentasse, falando um pouco disso, como que é ser filho aí do nosso querido Servílio de Oliveira. Acima de tudo, é uma responsabilidade muito grande, porque meu pai, ele é um ícone do nosso esporte. Ele é o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica. Poxa, ficou 44 anos sozinho no pódio olímpico. Esse ano de 2012, nós tivemos 3 medalhas para acompanhar a medalha do meu pai, que veio com a Adriana Araújo com os irmãos Falcão. Um bronze com o Yamaguchi e uma prata com o Esquiva, né? Então, assim, para mim é um prazer muito grande ser filho do Servílio. Eu aprendi e aprendo muito com o meu pai todos os dias. Meu pai sempre foi um exemplo, não apenas dentro do esporte, mas ele sempre foi um exemplo de pai, ele sempre foi um exemplo de responsabilidade, ele sempre foi um cara que... Pô, antes de ontem eu tava falando com ele, pô, velho, você era um cara que... Eu acordava de manhã, você não tava em casa, e eu ia dormir de noite, você não tinha chegado, cara. Você sempre foi um cara correria, um cara exemplo. Então... Pra mim é um grande orgulho. E dentro do esporte é uma grande responsabilidade, claro, porque a galera sempre compara. Pô, você é filho do Servílio? Então, poxa, você tem que ser... Tem que manter o nível ali tem que ser pelo menos 50% do que o cara foi, né? Então a gente rala pra chegar ali nos 40%, nos 40%. Claro. Ô Ivan, é claro, sendo filho de um boxeador, é óbvio que o boxe chegou muito cedo na sua vida. Comenta um pouco sobre isso. Como é que foi? Desde criança? Pô, Fabião, desde criança, o meu pai me levava para o Clube da Pirelli, onde ele era treinador, auxiliando o falecido Antônio Carolo, que, poxa, é um treinador que dispensa comentários, esteve em 5 Jogos Olímpicos como responsável da seleção nacional, não é? E meu pai lá era auxiliar dele. E quando eu era garoto, poxa, meu pai me levava no Clube da Pirelli e eu via lá atletas como Peter Venâncio, Antônio Madureira, Vanderlei de Oliveira, Lucas França, Adilson Rosa, toda essa galera que, poxa, que tem um nome fantástico no meio da modalidade. E eu era um garoto de 4, 5 anos de idade, eu passava debaixo do saco de pancada sem abaixar. Eu era um molequinho. E via toda essa galera que foi a minha referência, né? Então, pra mim, o boxe é presente na minha vida desde sempre. Certo. E imagino, eu, por exemplo, gosto muito do boxe. E desde criança, esses filmes como do Rocky Balboa, O Campeão, que é um filme muito bonito. Você também tá por aí tá sempre ligado nos filmes? Como então, na verdade, o filme é uma parada muito bacana, dá know-how pra nossa modalidade, mas, assim, o filme é legal, mas existe muita coisa ali que é hollywoodiana, vamos dizer assim. Romantiza muito? Seria isso? Eu acho que às vezes é muito extremista e às vezes tira um pouco da realidade, como, por exemplo,
o filme do Rocky Balboa, você vê lá o Stallone batendo lá nas carnes, por exemplo. Nas carnes, lá nas peças de carne. Sim. Né? Apanha quase o tempo todo e no final. Aquelas lutas sangrentas onde ele cai, põe a mão no chão, levanta. Aquilo não é o boxe. O boxe é a arte de golpear e não ser golpeado. O boxe é um esporte viril, sim, mas não onde o cara que sangra mais, o cara que aguenta mais golpe, na verdade, é o cara que... O ídolo da parada, entendeu? O ídolo da parada é o cara que toca, que não é tocado. O Muhammad Ali é o ídolo da parada, entendeu? Dentro dessa sua colocação, fala um pouco sobre a movimentação do boxe. Ou seja, às vezes a pessoa acha que o boxe é só apenas o bater, o socar, mas a movimentação é importante, né? Fala um pouco sobre isso, A Ivan. movimentação, ela é fundamental. Eu acho que, como eu disse agora, né? O boxe é a arte de golpear e não ser golpeado. Então, todo lutador que se desloca, que tem um bom deslocamento sobre o tablado, automaticamente ele dita o ritmo da luta e ele dá as cartas. Se eu quero jogar na curta, eu fecho a distância. Se eu quero jogar na longa, eu tenho um bom deslocamento, tenho uma boa perna, então eu vou me valer disso. O maior exemplo que eu tenho como um lutador que se valia muito das pernas lutando boxe é o Sertão, que você citou. Valdemir Pereira é um rapaz com quem eu trabalhei diretamente como treinador principal dele de 2000 a 2007. Antes disso, eu já fazia parte da equipe do Sertão como auxiliar, quando na época o meu irmão Gabriel de Oliveira era o responsável pela equipe do AD São Caetano, onde meu pai coordenava, e na época eu era o garoto da água, o cara que fazia... e aprendi muito nessa época, e às vezes... Só observando. Não tive curso melhor, entendeu? Meu irmão é um dos meus mentores, é um cara que me ensinou muito, Gabriel de Oliveira, teve... na seleção brasileira durante muito tempo, participou de 6 campeonatos mundiais, esteve em Atenas como treinador da equipe olímpica em 2004, então aprendi muito com o meu irmão. Em 2002 ele teve que se ausentar, foi para a seleção brasileira para poder curtir esse novo ciclo, certo. Foi onde eu peitei a equipe técnica do AD São Caetano e onde comecei a trabalhar com o Sertão diretamente. E o Sertão era um exímio lutador e jogava nas pernas, jogava na distância, impunha o jogo que ele queria. Então, ele é o maior exemplo de jogo de perna que eu tenho. Certo. Ô, Ivan, em questão da sua carreira de treinador, você é jovem, você está com quantos 32. anos? 32 anos. Então, ou seja, uma pessoa, um rapaz jovem, e já é um treinador. Tem algo assim, por exemplo, você nunca chegou a competir, não é isso? Não, oficialmente não. Ou seja, e a sua carreira de treinador, pelo currículo até que eu pesquisei, e quem quiser saber mais um pouco da história do Ivan, é só pesquisar, vai ver que o seu currículo aqui como treinador, você só está treinando feras, até do MMA, nós vamos falar logo mais sobre isso. Como que é você, às vezes a pessoa fala, você nunca lutou, e como é que você é treinador? Vou te provocar um pouco agora. Não, isso é bacana. Já aconteceu isso, porque isso acontece muito com jogador de futebol, por exemplo. Às vezes a pessoa... é um treinador, só que ele não foi um ex-jogador. E muitas pessoas acham que só porque ele não foi um ex-jogador de futebol, ele não pode ser um bom treinador. Claro. E no caso do boxe, comenta um pouco Isso acontece. E da sua trajetória aí. Acontece muito, Fábio, e assim, a gente tem que ter um certo cuidado para lidar com essa situação, porque eu estava falando com meu amigo, meu sócio Cristiano agora, exatamente sobre isso. As pessoas acham que você tem que ter tomado ponto no supercílio, você tem que ter perdido a visão, como meu pai infelizmente perdeu a visão do olho direito, para você ter voz. Só que como a gente falou antes, poxa, eu nasci no meio dessa parada, entendeu? Eu sou considerado o treinador mais jovem do mundo a conquistar um título mundial. Quando eu estava dirigindo o Sertão, eu tinha 24 anos de idade, entendeu? Parabéns, isso é muito gratificante. Então, assim, é uma coisa que, para você conquistar um feito desse com 24 anos de idade, você tem que ter um lastro aí já. Claro. Porque, disputar um título do mundo não é para qualquer um. E você cuidar de um lutador que está indo disputar um título do mundo é tão tenso quanto tá lá em cima do ringue, porque você é responsável por aquilo. Entende? Então, assim, muita gente fala que, mas como é que pode um cara desse que nunca lutou ter voz de comando, cuidar de lutadores, de cascas grossas e tal? Eu digo para você o seguinte, o Parreira nunca chutou uma bola. Sim. E o Brasil foi campeão do mundo em 94 sob comando dele. O Ângelo Dandi nunca lutou boxe. O próprio Saldanha, não é isso? O Saldanha. Então muita gente, eu acho que existe espaço para aqueles que lutaram, para aqueles que não lutaram, desde que haja
amor naquilo que se faz. Eu acho que muita gente entra no nosso esporte, Fabião, por quê? Porque tem como você ganhar dinheiro no boxe ali. Então o nego vê a parada como uma forma de ganhar dinheiro. E não como uma forma de repente, de ajudar uma pessoa, ou de conquistar um título do mundo, como certo. nós conquistamos com o Sertão, com um objetivo mesmo. Não, o negócio é pôr meu dinheiro no bolso aqui e Como é que está hoje, falar em dinheiro no bolso, como é que está hoje a vida de um treinador? Tem como ganhar dinheiro? O seu pai, quando esteve aqui, falou muito da dificuldade que ele teve nos anos 60, 70, enfim. Lá atrás, no começo, quando ele estava tendo uma vida ativa no boxe, falou, olha, Robesa, dinheiro difícil eu ganhei, eu comecei a ganhar depois, que eu me estruturei, mas ali, nas minhas lutas ali, era muito precária a parte financeira. Como que está isso hoje, Ivan? Então, na verdade é o seguinte, é muito difícil fazer boxe no nosso país. É complicado. No país do futebol, o boxe... É, um termo que meu pai utiliza muito, o boxe é o primo pobre das demais modalidades, infelizmente, sabe? A gente... Mas é porque é o seguinte, o lance é cultural, eu acredito. Toda criança, na época do meu pai, por exemplo, nascia e sonhava em ser um Pelé. Na minha época, o moleque nascia e sonhava em ser um Romário, né? Eu, quando vi o Brasil campeão na Copa de 94, eu tinha 13 anos de idade. Né? Então, pô, Romário era o máximo pra mim. Hoje, um moleque sonha em ser um Floyd Mayweather. Um moleque sonha em ser um Anderson Silva. Os ídolos da luta, eles estão no mesmo patamar dos ídolos do futebol hoje. Então a parada é cultural. Hoje o brasileiro, ele está incutido na cabeça dele que o nosso país exporta os melhores jogadores para o mundo e exporta os melhores lutadores para o mundo também, de MMA principalmente. Nós temos aí o Brazilian Jiu-Jitsu, uma modalidade que leva o nome do nosso país. Né? Então, a cultura do brasileiro, o esporte de contato, a luta em si, está sendo mais aceita dentro da nossa cultura. E isso faz com que nós tenhamos os ídolos aí, José Aldo, Anderson Silva, o próprio Demian Maia, que é um rapaz que eu trabalho, Maurício Shogun, Daniel Sarafian, que são os meninos que eu trabalho. Então, assim, eu acho que a cultura do brasileiro está mudando e está dando mais espaço para a luta. E com esse espaço, automaticamente, a grana entra, financeiramente é bom para todo mundo e tá menos difícil do que era na época do meu pai, com certeza. Mas ainda assim, é difícil fazer boxe no nosso país. Uma pergunta simples agora. O que te encanta no boxe, ô Ivan? A lealdade. A lealdade do boxe me encanta. Porque é o seguinte, peça. Os caras se degladiam, se matam em cima do ringue, trocam socos ferozes, se cortam, se machucam e passou o gongo, os caras se abraçam. Puta, que lutão, cara, valeu, parabéns, puta, obrigado pela luta que você fez comigo. Cresci muito com essa luta. A lealdade, a amizade. Diferente do futebol, que nego se jura. Você vai agora as torcidas aí a selvageria. A selvageria. E aí, voltamos para a Idade Média. Exatamente. É triste. Ou nunca saímos dela, né? Porque em termos de comportamento... É triste. Então, assim, eu acho que os jogadores, eles se juram via internet, os torcedores se juram de se pegar na frente da Praça Charles Miller e, sabe, no boxe não tem isso. O cara sabe que ele vai pegar uma parada duríssima ali, ele treina igual um cavalo, eles se matam na luta e se abraçam e são amigos e descem e vão tomar uma Coca-Cola juntos, diferente do futebol, que é o esporte de massa do nosso país, onde a violência é muito maior do que no boxe, que é o esporte de contato. Em cima desse exemplo, Ivan, vamos falar um pouco do MMA. Deixa eu apenas voltar aqui e lembrar o telespectador que quer participar aqui do programa com perguntas. 2379-4733, é só ligar que nós passamos aqui a pergunta para o nosso ilustre convidado. Uma das críticas que se faz ao MMA, e é um esporte que você está levando, o boxe, você está treinando feras aí como o Shogun, o Demian Maia, o MMA é um esporte muito violento, incita a violência, e você acabou de dar um exemplo aí, que eu achei muito bacana realmente, de como o próprio futebol também traz a violência. Comente um pouco sobre isso, em relação até ao MMA, essas críticas de que não é um esporte, é um banho de sangue, dois marmanjos, o que você... tem a dizer? Eu concordo que o MMA é um esporte viril, é um esporte duro, é um esporte que lesiona bastante, mas é um esporte, é um esporte que tem regras
é um esporte que não é o vale tudo como era antes, que o nego dava cabeçada e... É um esporte onde são atletas do mesmo peso, que se preparam para aquilo. Os caras são preparados para receber golpe, para golpear, entendeu? É realmente um esporte duro, que lesiona, que corta, mas é um esporte tão duro quanto o boxe. Claro que tem os chutes, tem as quedas que machucam e machucam demais. Eu até acho que machuca muito mais do que o boxe, né? No boxe nós temos 2 armas para bater da cintura para cima, do meio do corpo para frente. No MMA você tem 2, 3, 4, pé 5, 6, joelho 7, 8 armas, né? Para bater no corpo todo. Chute na cabeça, chute na perna, cotovelada na cabeça, cotovelada na costela. Então realmente machuca muito mais. Mas são lutadores preparados para isso, né? Não é violento? Depende do que se classifica como violência. Para mim, violência é você ver um ídolo nacional bater a 300 km por hora num muro de concreto. Isso é violento, como aconteceu com o Ayrton Senna. Entendeu? Isso para mim é violência. Mas só que como trata-se de um esporte rico, de um esporte elitizado, de um esporte de almofadinhas, aí nego fala no domingo no Fantástico e aí só homenagem pro ídolo e acabou. No boxe, no MMA... Infelizmente... Não fala do perigo, é isso que você está colocando, né? Exatamente. Não fala do perigo que a Fórmula 1 é isso. É perigosíssimo, mas só que é o seguinte, mas é um negócio. É um negócio, e é um negócio rentável. Então, muitas vezes, as pessoas escondem os problemas da parada, entendeu? No boxe, no MMA, a matéria morre lutador em cima do ringue, ou morre lutador dentro do octógono, a matéria já está pronta, só falta o nome da vítima. E eles ficam esperando alguém morrer para soltar isso na mídia. Tem muito agora, Ivan, em relação ao processo para perder peso, né? Até gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Isso é realmente um problema porque esse lance de perda de peso é uma coisa muito, assim, muito particular de cada atleta, mas o grande lance, Bessa, é que tem atletas, como nós estávamos citando agora aqui, que um cara luta na terça e depois o nego liga na sexta e ele está aceitando luta. Porque muitas vezes o cara precisa do dinheiro, o cara não tem por trás dele uma retaguarda, uma estrutura diferente desses nossos atletas aí que a gente trabalha no MMA. Nós temos uma equipe qualificadíssima. Nós temos um manager e um head coach que é fantástico, que é o Eduardo Alonso. Ele é um cara super dedicado, é um cara estudioso, é um cara que nunca lutou também. Mas é um cara que tem um olhar clínico, ele faz com amor a parada, ele tem muita dedicação e ele ajuda os grandes a serem maiores. Entendeu? Nós temos nosso preparador físico, que é o Diego Andriello, que sabe tudo. Tem lá o Wagner Mota, que é do jiu-jitsu, que é responsável pelo jiu-jitsu da academia do Demian Maia. Então a gente tem ali uma equipe que cuida, que dá atenção pro atleta para que ele possa tirar o peso de acordo. Ele tem uma data foco, ele, sabe... O que acontece com os atletas que se machucam tirando peso é que o cara aceita a luta para ter que tirar 15 quilos em uma semana, 10 quilos em uma semana. Aí ele vai entrar num processo que... Não há organismo que aguente. Não há organismo que aguente. Agora, se você faz com uma dietinha, você começa só no vigor do treinamento começa a tirar o excesso, aí depois você começa a fazer a dietinha, você começa a eliminar algumas comidas que te fazem mal, tirar fritura, tirar gordura, para de tomar muito... corta refrigerantes e vai perdendo o peso devagar, e corta doce. Não tem problema. Não tem problema, tem que fazer direito, né? Entendi. Ô Ivan, antes de... Tá no ponto, Eric? Nós temos umas imagens aqui. Vamos primeiro para as imagens, depois eu quero que você fale como é que o Ivan, treinador de boxe, foi parar como um treinador para trocação, enfim, para afinar o boxe aí de quem luta MMA. Certo. Tá ok? Mas temos umas imagens, pode soltar? Vamos lá. Enquanto isso, Ivan, o Eric vai preparar ali. Como é que fala um pouco? Você, treinador de boxe. Certo. Como eu disse, você treinou o Sertão. Hoje você treina Shogun. Aliás, você esteve na Austrália agora na última luta do Shogun. Isso. E, então, como é que você foi parar? Como é que você foi levar o seu conhecimento de boxe no MMA, Ivan? Então, foi curioso essa parada, porque assim, Bessa, meu irmão, como eu te falei, meu irmão Gabriel, que é fora o meu pai, é o meu maior exemplo no boxe, ele treinava o Daniel Sarafian. Ele era o treinador do Daniel Sarafian
antes do Daniel ir pro TUF Brasil. Quando, em um dos treinos, meu irmão estava com o Dani ali, treinando, apareceu na academia o Vitor Belfort, que já havia conhecido o meu irmão na seleção brasileira e tal, e falou, poxa, professor, pode puxar uma manoplinha pra mim e tal? E aí meu irmão o ajudou no treino e o Vitor se amarrou e convidou o meu irmão para ir para Las Vegas com ele ficar 15 dias para preparação do UFC Rio 1, quando o Vitor lutou com o Anthony Johnson aqui. Naquela luta antagônica que o José Aldo deu uma joelhada e saiu do ringue, lembra aquela luta? Foi pra galera, então, sim, nessa luta. E o meu irmão foi para Las Vegas para ficar com o Vitor 15 dias, acabou ficando 50 dias lá. Só que ele falou para mim o seguinte, ele falou pro Daniel primeiro, Dani, não se preocupe que eu tenho um substituto à altura, o meu irmão ele vai cuidar de você e tal, não sei o quê. E disse pra mim, Pitu, fica com esse menino, ajuda ele, porque esse moleque vai estar no UFC logo logo. Esse moleque é demais, ele é fantástico, vai lá, ajuda ele. E eu comecei a treinar com o Daniel, a gente se afinou rápido, isso vai estar pra fazer 2 anos. E aí o Daniel foi o primeiro rapaz do MMA que eu comecei a trabalhar. E depois do Daniel veio o Demian Maia, porque eles treinam juntos e tal. E a nossa equipe técnica é a mesma equipe. O Eduardo Alonso é o responsável pela preparação do Daniel, pela preparação do Demian. E aí nós começamos a fechar uma equipe. Foi assim que eu comecei a enveredar para o MMA de fato. Até porque, quando nós tivemos a baixa na Prefeitura de São Caetano do Sul, que mudou lá os líderes, o líder municipal mudou e tal, e a gente, o boxe foi tirado da grade esportiva, eu fiquei 1 ano e meio desempregado, Bessa. Fiquei 1 ano e meio desempregado aí, tocando o meu contrabaixo na madrugada para poder suprir a necessidade da minha família. Eu sou casado, claro, tenho 3 filhos. Você é músico também? Sou músico também. Então, quando o MMA surgiu na minha vida, foi onde eu tive um respiro novamente. Né? Fôlego aí. Um fôlego novamente para poder voltar a trabalhar com a luta, porque eu estava um pouco afastado. Aí surgiu o MMA. Surgiu o MMA e me trouxe de volta pro cenário aí. E depois do Daniel agora tem o Shogun. Veio o Demian e ultimamente veio o Maurício. Antes veio o Luiz Cane, que é o Banha, é um ex-lutador do UFC, é um canhoto fantástico, o moleque é muito bom, é muito técnico, é talentoso. E está fora do UFC porque teve algumas derrotas, estava... sabe, a carreira do lutador ela tem altos e baixos claro, e às vezes não dá tempo pra gente ficar numa maré baixa porque tem outras pessoas surgindo e a fila, como se diz, a fila anda. Então ele perdeu o espaço dele no UFC, mas eu não tenho dúvida que o Banha logo tá voltando também pra organização. É isso aí, Banha, tamo junto, hein? Que legal. Tá pronto agora, Eric? Pode ser? Vamos ver umas imagens aí do Ivan. Comenta um pouco, olha lá, sua última... Ah, essa daí foi lá quando o Maurício estava gritando, cadê o Maza? O Maza é um personagem da nossa equipe. Legal. É um rapaz que cuida de tudo pro Maurício, né? E o Maza que tirou essa foto aí. É o Maurício de novo aí isso aí... Você tá lá com a equipe, né? Isso é lá na Academia Needs. Inclusive quero mandar um abraço pro Fernando, pro proprietário da Academia Needs, onde a gente faz toda a nossa preparação ali. Ali tá o Paulão, tá o Maurício, o Gonçalo, o português ali, o Marcelo Cruz, Brasília, Danilo, Eduardo Alonso, que tá ali de preto, Diego Andriello, eu. Uma divulgação sua de treinador aí? Isso é lá na nossa academia Ômega Centro de Treinamento, ali na Zona Leste de São Paulo. Isso aí foi obra do meu amigo Cristiano Lima, ele que quis fazer essa parada aí. Essa é a galera que treina lá na Academia Ômega. Nosso amigo Clay Guida aqui no cantinho, o Serginho Júnior, um baiano muito bom de boxe, tem 19 anos. O Pernambuco, Paquialzinho do outro lado. Essa é a nossa aula de Muay Thai, nosso aluno Pica-Pau aqui, ele é na verdade, nosso atleta e nosso professor, né? Na academia tem boxe e Muay Thai? Essa aqui no cantinho é minha filha, aqui embaixo, aqui, ó, do lado esquerdo. Ah, de rosa? Minha filhinha, Ana Beatriz. Lá tem boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA, treinamento funcional, karatê. O Daniel. Eu, Daniel. E o empresário, o seu outro o meu parceiro, o meu amigo Cristiano, sócio lá na academia. Isso aí esse cara é a razão da Ômega Centro de Treinamento existir. Junto com o irmão dele, Fabiano, que é meu parceiro também. E ali você na divulgação da luta do Demian? Isso, quando nós infelizmente perdemos pro Jake Shields, isso foi em Barueri. Aí tá o Rodrigo Cumprido. Eu vi essa luta, eu assisti essa luta. Foi uma luta complicada, um pouco amarrada, né? Foi amarrada. Isso daí é lá no Sesc, quando nós tivemos uma clínica no Sesc lá, meu pai, eu, Serginho, Bruno, meu filho João Vitor e o meu outro filho Luiz Gabriel. Esse é sinistro. Ravi Brunol,
nosso professor de Muay Thai lá no Ômega CT, um exímio lutador, um excelente atleta. Esse moleque logo, logo vai estar nos... Pô, já varreu a categoria no Brasil. Que legal. E logo, logo tá aí... Qual o nome dele? Ravi Brunou. Boa sorte aí pro Ravi. Sinistro. Que legal. Sinistro. Bacana. Isso aí é a divulgação do nosso próximo evento. Que você vai falar daqui a pouco. Omega Box, né? Seja a próxima lenda. Não, tem mais? Pode passar lá. Esse é o nosso servilhinho da academia. Esse é o Pedrinho. Legal. Pedro Alberto. Vai estar lutando também no Omega Box agora no próximo evento da gente aí. Bacana. Aí o Maurício. E você do lado aí. Ficou felizão, ele ficou feliz com o Aliás, nocaute. ele agradeceu muito a você. Depois eu vou ler. Tem uma frase que ele até declarou pro site do combate. Sim. Ele elogiou porque ele ganhou como nocaute. Exato, exato. E ele te agradeceu. Esse que tá aqui de costas, aqui embaixo, aqui, esse aqui é o Ná, que é o empresário do Maurício, uma pessoa fantástica também. Certo. Que mandar um abraço pro Ná também, que é uma pessoa Ele, excepcional. então, ok. Bacana. Algumas imagens aí para conhecer um pouco melhor a trajetória aqui É isso. do Ivan de Oliveira, o Pitu. É isso aí, velho. Ok. Olha, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas como você percebeu, a conversa aqui tá boa, então eu dou um conselho, não saia daí, que nós voltamos já já.